fala em assuntos científicos, né? Primeiro, ela fala que o inseto tem 4 patas. Nós sabemos que não é fato, o inseto não tem 4 patas, né? Nós sabemos que todos os insetos têm 6 patas, né? Aqui. Sabemos que os insetos têm 6 patas. Aí você pode falar comigo assim, mas a Bíblia não tinha obrigação de saber disso. Ah, mas a Bíblia, mas Deus deveria ter, né? A Bíblia foi escrita por Deus? Não foi inspirada por Deus? Então, Deus criou o mundo e perdeu a memória, teve Alzheimer, teve um ataque lá que perdeu, esqueceu do mundo que ele mesmo criou. Então, esse é um outro exemplo. Comentário no YouTube para a live: seria a Bíblia um livro científico? Aristóteles, o grande filósofo, acreditava que as aranhas eram insetos. Além disso, as descreveu como tendo apenas 6 pernas. Esses erros são compreensíveis, considerando as limitações tecnológicas e científicas da época em que ele viveu. Mesmo no âmbito da filosofia, eram textos que tinham pretensão de cientificidade. O mesmo ocorre com a Bíblia, falha em afirmações de natureza científica, ainda consideradas como dignas de crédito. Gilberto Cardoso Santos. Sim, Aristóteles cometeu esse equívoco em suas observações. Ele descreveu as aranhas como insetos no sentido amplo que tinha a época e acreditava que elas tinham 6 pernas. Essa classificação imprecisa é compreensível dado o estágio inicial da biologia como ciência. Naquela época, o estudo da natureza ainda estava se consolidando, e as ferramentas para observações detalhadas, como microscópios, não existiam. Assim, Aristóteles dependia de observações a olho nu, que podem levar a erros ao contar as pernas de aranhas em movimento. Embora ele tenha se equivocado quanto a detalhes como esse, sua obra História dos Animais trouxe contribuições importantes para o estudo da zoologia e influenciou a biologia por séculos. Esses erros mostram os limites do conhecimento em sua época, mas também destacam o valor de seu trabalho como base para avanços posteriores. Conforme mencionado no livro volume 2, a Igreja Católica apoiava Aristóteles. Quando Galileu enfrentou os ataques da Igreja, ele estava desafiando Aristóteles. Sua observação está historicamente fundamentada e reflete uma das tensões cruciais entre ciência e religião durante o Renascimento. A Igreja Católica, no auge de seu poder intelectual, havia adotado as ideias de Aristóteles como uma espécie de base filosófica compatível com a teologia cristã, principalmente por meio da interpretação de Tomás de Aquino, que integrou a filosofia aristotélica ao pensamento cristão. Quando Galileu apresentou suas descobertas, como as observações telescópicas que apoiavam o heliocentrismo copernicano, ele desafiou tanto a visão geocêntrica de Ptolomeu quanto os conceitos aristotélicos associados. Um dos pontos centrais do conflito era o Principium Auctoritas, onde a Igreja confiava mais na autoridade dos textos clássicos do que na experimentação empírica que Galileu defendia. A defesa de Aristóteles pela Igreja, no contexto do julgamento de Galileu, não era apenas científica, mas profundamente teológica. Questionar Aristóteles significava desestabilizar o edifício intelectual que sustentava muitos dogmas cristãos. Por isso, Galileu enfrentou severas críticas, incluindo a acusação de heresia. Se você aborda isso no volume 2 do seu livro, é interessante explorar como o caso de Galileu exemplifica o conflito entre paradigmas estabelecidos e novos métodos de investigação baseados na experimentação e observação. Ele desafiou não apenas Aristóteles, mas também a resistência humana a mudar crenças enraizadas, um tema que ressoa amplamente até os dias de hoje. Seria possível conectar esses erros? Sim, é possível traçar uma conexão entre o erro de Aristóteles e os erros presentes na Bíblia sobre as patas dos insetos, como uma reflexão sobre o conhecimento limitado e o método de observação da época em que ambos os textos foram escritos. O erro bíblico sobre as patas dos insetos. No livro de Levítico 11, 20-23, a Bíblia descreve que alguns insetos alados que andam sobre 4 patas podem ser consumidos, destacando, por exemplo, os gafanhotos. Isso representa um erro factual, pois os insetos têm, na verdade, 6 patas. Esse equívoco provavelmente surgiu de uma observação superficial ou de uma categorização prática que ignorava a anatomia precisa. O erro de Aristóteles. Como mencionado anteriormente, Aristóteles descreveu as aranhas como tendo 6 pernas, o que demonstra uma limitação similar, a dependência de observações a olho nu sem instrumentos científicos precisos. Conexão entre os erros.
Ambos os casos ilustram como o conhecimento humano era influenciado pelas ferramentas disponíveis, pelo contexto cultural e pelas prioridades da época. Na Bíblia, as descrições dos insetos tinham mais um propósito cultural e religioso do que científico. Já Aristóteles buscava explicar a natureza de maneira sistemática, mas estava preso às limitações metodológicas do período. Reflexão mais ampla. A semelhança entre esses erros ressalta a importância de métodos científicos robustos para superar os limites da observação intuitiva e autoridade de tradições ou textos. Esse paralelo também pode servir para discutir como a humanidade, ao longo do tempo, supera equívocos ao adotar abordagens baseadas em evidências, algo que tanto a ciência moderna quanto a crítica bíblica fazem atualmente. Se você for incluir essa ideia no seu livro, seria interessante explorar como esses erros revelam as etapas do desenvolvimento humano em relação ao conhecimento e a necessidade de questionar as tradições.